orando. Deus querido, Deus amado, Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Pai, neste momento, Pai, queremos apresentar ao Senhor o teu servo que irá trazer a tua palavra, que não seja uma palavra do coração dele, mas sim do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor deseja, Pai, para cada um de nós. Não aquilo que nós queremos, meu Senhor, que muitas vezes, Pai, queremos só bonança, só alegrias, mas o Senhor sabe como tratar de mim, de qualquer um que está aqui. Espírito Santo de Deus, venha abrandar no coração dele, venha, Senhor Jesus, usar a boca dele como o Senhor deseja, como o Senhor quer nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui glorificando o teu nome e exaltando o teu nome, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer ao Senhor Jesus, o pastor, missionária Jane, por mais uma oportunidade concedida a falar ao coração da igreja, num culto tão importante como este. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número... Primeiro nós vamos ler o capítulo de número 3, o verso 8 e o 10, no livro de Esther. Nós vamos fazendo aqui algumas leituras. Pode parecer um pouco extensa, mas depois você vai entender. Livro de Esther, capítulo de número 3, o verso 8 ao 10, nessa tradução vai dizer assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-las. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, e o filho do Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. Agora você vai lá no capítulo 8, o verso 2, vai dizer assim, nessa tradução: E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Agora você vai ler do verso 7 ao 10, do mesmo capítulo 8. Aqui vai dizer assim, verso 7 ao 10. Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus como preferirdes em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei, e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus e aos tenentes e aos vice-reis e governantes das províncias que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelos e dromedários novos. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Culto de missão. O que Deus tem falado ao meu coração, vou ter que resumir a mensagem para a gente entender. Mas o que Deus bradou ao meu coração desde sábado, que eu resolvi tirar o dia para meditar um pouquinho melhor, para ver se trazia um alimento um pouco melhor para o povo de Deus. E essa mensagem, ela não foi só pensada por mim e desceu ao meu coração.
Essa mensagem ela também foi trabalhada numa visita de hospital. Eu estive no Hospital de Faro visitando um ex-professor teológico e depois de um AVC ele está muito bom. Ele ainda conseguiu meditar algumas coisas comigo e conversamos um pouco sobre o que eu tinha em mente em falar à igreja nessa noite e ele me abençoou e disse que eu estava no caminho certo. Então, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Fazer missões também é visitar os enfermos, os doentes, né? Essa é a religião pura e verdadeira. Cuidar das causas da viúva, das viúvas. Amados irmãos, tenha em mente que o que desceu ao meu coração, como um pequeno título, seria o missionário consciente, aquele que sabe o que está fazendo. Ele tem que ser um missionário consciente, até encontrar o decreto da vida. A gente sabe que no capítulo 3, o Amã era tipo de um primeiro-ministro do rei Assuero, o antigo império da Pérsia, que hoje é o Irão. Era um povo antissemita e até hoje esse espírito paira, né, sobre os judeus para disseminar. Na verdade, Amã ali está fazendo uma tipificação de Satanás, querendo parar o povo de prosseguir, o povo de existir. Satanás sempre teve essa vontade de acabar com a igreja, acabar com o povo de Deus. E tanto é que por desobediência de algumas leis, segundo Amã, das leis do rei Assuero, primeiramente ele dá o anel para Amã fazer o seu edito de morte e realmente ter um amparo legal para destruir a vida daqueles que não obedecessem a Assuero. E isso é bem verdade, porque a Bíblia diz que quando nós pecamos e não obedecemos a lei do rei no Éden, foi cravado um edito de morte, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que não obedece às leis de Deus, aquele que não obedece às leis do Senhor, o que espera por causa do pecado é o edito, o primeiro edito. O salário do pecado é a morte. É o que nos espera sem Cristo Jesus. É o que nos espera quando desobedecemos. Mas o missionário consciente, ele tem que ter consciência de onde ele está sendo enviado, onde ele está sendo plantado, qual é a cultura que ele vai enfrentar para poder encontrar um reverso nesse decreto de morte e transformar esse decreto em decreto de vida. Aí nós vemos que aqui no capítulo 8, verso 2, o anel que estava na mão de Amã é tirado da mão de Amã e colocado na mão de Mardoqueu ou Mordecai em algumas traduções, anulando o primeiro decreto no sentido de revogação. Ou seja, Mardoqueu faz um tipo de Cristo neste livro onde não aparece o nome de Deus. Esther, em nenhum momento você vai ver o nome de Deus escrito ali, mas as ações que acontecem nesse livro é o próprio Deus nos indicando que nós fomos chamados para sermos livres do decreto da morte por Jesus Cristo e encontrarmos um decreto de vida. Então o missionário consciente, ele tem que entender que ele foi plantado na terra para ser colocado no dedo dele um anel de autoridade para pregoar as boas novas do evangelho e tirar aquelas pessoas das trevas para que Jesus possa transportá-las para o seu reino da preciosa luz. E esse anel está com todo aquele que se chama filho de Deus por Jesus Cristo. Jesus tem essa capacidade para dar autoridade à igreja, de abrir os nossos olhos espirituais e sermos transportados dessa escuridão, desse intento de Satanás de tentar destruir as nossas vidas, a igreja, e nós podermos avançar vitoriosos. Como foi dito aqui, não é só levantar a mão e dizer que é missionário. Não é só levantar a mão e dizer que está à frente de um departamento e evangelizar um dia antes de ter um culto, dar uma voltinha aí na praça. Todo departamento tem que estar vivo, a sua fé tem que estar viva, a igreja tem que estar viva, tem que ansiar por estar com o seu Senhor e por ter tal revestimento de poder e autoridade para poder continuar avançando. Tem gente que acha que estar dentro, vou falar da nossa casa, da minha casa, cujo me sinto o direito de falar porque nasci nesse ministério.
Aceitei Jesus aqui em 2006, lá em Quarteira. Muitos acham que fazer parte da IADMT, Missão Transcultural, é algo simples. Essa igreja só continua avançando porque o pastor tem uma visão missionária e não é uma visão de oba-oba. É uma visão de responsabilidade no mundo espiritual, porque igreja nenhuma cresce verdadeiramente no mundo espiritual se não se tornar uma autoridade espiritual. Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, Judeia, Samaria, depois os confins da terra, porque isso no mundo espiritual são barreiras espirituais que vão se rompendo, por causa do poder que Jesus disse em Lucas 23:49, que viria do alto revesti-los de poder. Então não podemos querer fazer parte de um ministério simplesmente para alegorias, para cultos festivos, sem entender o propósito realmente das missões. Fazer missões não é da boca para fora, é responsabilidade espiritual. E essa igreja hoje está em Portugal, está no Brasil, está em Moçambique, porque os principados, as hostes, os dominadores do ar, os principados, os demônios, já a respeitam como autoridade espiritual. É por isso que a igreja avança, porque o poder de Jesus está sobre aquele que realmente tem uma visão missionária de verdade. Algumas igrejas podem crescer, mas na verdade são bolhas inflamadas por causa do mercado gospel, do dinheiro, das barganhas e das políticas. Mas me fala qual é a igreja que cresce sem recurso? É a igreja ungida, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus Pai. Pode ver, se o caixa está zerado, mas a igreja está crescendo, é porque Jesus está sustentando. É porque tem poder de Deus no negócio, é porque tem virtude do alto, é porque tem o Espírito Santo de Deus. Sem isso nada podemos fazer, sem Jesus nada podemos fazer, meus irmãos. Por isso, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, disse Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das regiões celestes. O avanço depende do revestimento de poder e entender a cultura ao qual nós estamos inseridos. Eu falava com esse senhor que foi meu professor de algumas matérias na altura do início dos nossos estudos, e realmente é verdade, Samaria naquela altura, por causa que o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e sul, os mais puros judeus eram no sul, mas Samaria tinha uma mistura que vinha do império da Síria, trazendo outras misturas de povos. Se você analisar hoje, só te dou um exemplo aqui no Algarve, já chegou a ter mais de 120 nacionalidades residindo aqui. Então o que Deus está fazendo quando temos aqui muitas nacionalidades residindo só no Algarve, no sul de Portugal? Está nos preparando para os confins da terra. É aqui que nós estamos aprendendo as culturas, os hábitos, os costumes dos homens, para podermos amadurecer na fé e crescer, e termos um objetivo concreto na presença de Deus. Muitos de vocês, eu já cheguei a pensar assim, que só vinha aqui melhorar um pouquinho a minha vida, perder o dinheiro que um dia eu perdi tentando ir para os Estados Unidos. Minha ideia era ficar aqui só 1 ano, já estou aqui há 20, irmãos, vai fazer 21, casei aqui, Deus me deu os meus filhos aqui. E se isso não nos comover, se nós não nos agarrarmos a essa oportunidade que Deus nos dá, Deus não nos planta num lugar de qualquer maneira, há propósito nisso. Deus está nos preparando para algo, e o algo é nós sermos conscientes até encontrarmos o decreto de vida, para podermos levar essa notícia o mais rápido possível a todas as províncias por onde passarmos. Vou começar aqui meio que resumir, irmãos, não dá. A primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite é que um missionário verdadeiro, genuíno, ele não pode perder a capacidade intercessória. Não há missionário
sem realmente sentir a miséria do povo ao qual ele está designado a cuidar. Em Esther capítulo 4, verso 1, quando Mardoqueu, antes de ganhar o anel, porque eu li aqui trecho já meio que para resumir, antes dele ganhar o anel, quando ele soube que Amã tinha o anel do primeiro decreto para fazer mal ao povo judeu, ele rasgou as suas vestes e se humilhou em pano de cinza e saco. Ah, é missionário? Então me mostra as tuas orações. Qual é o povo que tu cuida? Por quem você está chorando? Você tem capacidade de sentir a miséria do outro? Você tem capacidade de se realmente colocar no coração, no lugar do outro? Sentir o que ele está sentindo? Ser sacerdote na igreja é muito fácil. Ser sacerdote aqui no banco, chorar aqui é muito fácil. Mas eu quero ver em atividades, em atitudes práticas. Meu irmão vira as costas, eu falo mal dele. Meu irmão vira as costas, eu aponto o dedo. Que espírito que me inspira? Ou isso vira corriqueiro e depois eu fico perdendo tempo, 1, 2 horas orando ao meu Deus para me perdoar por aquilo que eu falei. Estamos perdendo tempo fazendo missões desse jeito. Agora Mardoqueu rasga as vestes, se entristece, faz um tipo de Cristo, porque Jesus veio para sofrer pelos nossos pecados, sofrer o que nós sofremos, em tudo foi tentado sem pecado, e se rasgou na cruz do Calvário por nós. E aprenda uma coisa, missionário que não tem capacidade de sentir a miséria do povo, não fica impedindo quem realmente foi chamado por Deus para fazê-lo. Se você não tem no seu coração uma chama de querer a pessoa bem, vê-la bem, também não atrapalhe os outros a entrarem no reino de Deus. Deixa Deus fazer a sua obra, porque Deus tem urgência nisso. Mardoqueu faz um tipo de Cristo, o intercessor. Lembra, Abraão intercedeu por Sodoma. Lembra que Moisés intercedeu pelo povo quando pecou contra Deus, adorando o bezerro de ouro. Ele se entrou na frente de Deus numa oração intercessória. Jesus orou em João capítulo 17, a noite inteira para selecionar os discípulos. Missionário que não intercede pelo povo que ele vai cuidar, pelo povo que está padecendo, pelo povo que está perecendo alguma angústia, alguma opressão, realmente não foi Deus que chamou. A primeira coisa que nós temos que parar para pensar é como eu estou me posicionando diante da minha intercessão sacerdotal. Eu tenho capacidade de chorar por alguém? Eu tenho capacidade de visitar alguém? Ou é só da boca para fora? Ou é só esperar as pessoas aqui no gabinete pastoral? Não estou dizendo daqui especificamente, mas dentro do contexto mercantil que nós vivemos. Amém, meus irmãos? Porque missionário, não confunda, missionário é aquele que é enviado sim, mas muito mais é missionário, ao meu ver, o pastor, o pastorado, aquele que cuida de igreja. Porque aquele que vem itinerante é muito bom, mas ele está mais dentro do contexto do evangelismo, porque ele vem, entrega a mensagem e deixa o problema para o pastor resolver. Então o missionário é aquele que reside, é aquele que está ali todo dia cuidando da ovelha. Por isso que quando me fala, eu sou itinerante, tudo bem, eu até respeito, porque como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter o avivalista, tem que ter o evangelista, tem que cair o fogo do céu, tem que acontecer a cura, isso é de Deus. Mas o enviado que cuida de igreja, que cuida daquele que ficou lá com a mensagem dura, se remoendo dos seus pecados, porque é fácil, irmãos, eu chegar aqui e bater em todo mundo e ir embora e deixar aí a bronca para o pastor. E o pastor depois tem que estar utilizando de lenço para enxugar as lágrimas das ovelhas. Então, vamos atender para como está o nosso coração diante da capacidade de interceder pelo próximo. A segunda questão seria a união com o Espírito Santo. Como eu disse, ninguém pode fazer missões sem estar primeiro revestido por Deus. Esther capítulo 5, verso 1 ao 2, a Esther, depois que sabe que Mardoqueu rasgou as vestes, ela entra em cena. A Esther aqui, ela faz um tipo de Espírito Santo dentro dessa aplicação. A Esther, ela, sem ser convidada,
ela ousa entrar na presença do rei. E o rei aponta o cetro para ela. O cetro era o que lhe salvava a vida, porque quando se tentava entrar na presença do rei sem a devida autorização, o rei poderia não gostar. E ao apontar o cetro estava dizendo: não façam nada com ela, eu permito a sua presença. Sabe o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra? Por causa que Jesus veio e o Espírito Santo foi enviado, e o missionário tem que ter capacidade para se humilhar, mas também tem que ter capacidade para andar junto com o Espírito Santo. Mardoqueu e Esther fazem essa alusão de Jesus e o Espírito Santo andando para salvar a igreja. E daí o Espírito de Deus, quando o rei Assuero aponta o cetro para ela, está dizendo o quê? Que Deus nos escolheu, que Deus permite nós estarmos na sua presença. Quando ela toca no cetro, está dizendo que a autorização foi concedida. Ei, você tem autorização do Pai pelo Espírito Santo para entrar no lugar santo dos santos, para adorá-lo e glorificar o seu nome. Vamos ser agradecidos pelas oportunidades que Deus já nos deu de estar diante dele, buscando ele em oração para glorificar o seu nome. Muitos de nós ficamos nos fazendo de coitadinho, as pessoas querendo pisar em nós, mas nós somos escolhidos por Deus. Deus um dia olhou do céu e disse: eu vou apontar o meu cetro para esse meu servo. Sabe para quê? Porque o cetro real é dele, banhado a ouro é dele, para que você possa pegar um cajado e uma vara. Porque com a vara você pode, como Deus fez com Moisés, libertar um povo que estava sendo oprimido por o Egito. Mas com o cajado você cuida de uma ovelha, como Davi cuidava das ovelhas. No Salmo 23, ele diz que a tua vara e o meu cajado me consolam. Mas só podem usar essas duas ferramentas quem primeiramente teve o cetro apontado em direção a si. Então saiba que você foi chamado para fazer alguma coisa. Saiba que Deus te escolheu para você estar na presença dele, e só através do Espírito Santo de Deus essa concessão será concedida. Então o missionário ele tem que andar junto com o Espírito Santo. Mardoqueu e Esther fazem essa dinâmica para nós aqui nesse livro. Jesus ele veio se rasgando da sua carne, mas depois foi glorificado. E o Espírito Santo veio, e até hoje os dois continuam trabalhando juntos a favor da igreja, para que nós continuemos tendo acesso à sala interior do rei, para que decretos de vida sejam mudados, para que decretos de morte sejam alterados, para que pessoas venham ter acesso a essas cartas, a esse documento que é a Bíblia Sagrada. Então, o missionário, ele tem que andar junto com o Espírito Santo de Deus, em todo o momento, e saber que ele foi chamado, e que há uma responsabilidade, há um cetro apontado para ele, há um cetro real. Eu permiti a tua presença, você entrou na minha presença, você veio buscar aqui em mim resposta, então agora vai e faz a minha obra, faz aquilo que é para fazer. Acha respaldo na minha presença e salva aqueles que vão se perder. Anuncia esse decreto. Então isso acontece. Aí Esther começa a clamar na presença do rei. Ela se revela a sua identidade, porque até então ela não tinha se revelado que era judia. Então nós temos que entender até o tempo certo de mostrar a nossa identidade diante dos homens. Muitos homens podem te julgar, te subjugar, podem fazer te rebaixar, pensar, mas tome cuidado, porque por vezes nós não estamos julgando os homens. Temos que ter cuidado com a unção que Deus colocou na vida de cada um. E Deus, ele é muito sério em muitas das coisas. Às vezes uma piadinha com a vida do meu irmão, Deus não leva dessa forma. Deus não é como o ser humano, que nós brincamos aqui, ou brigamos, mas podemos nos perdoar. Às vezes Deus também perdoa, mas às vezes Deus também leva a sério. Às vezes uma brincadeira, eu não sei o tanto que Deus amou o meu irmão, e o tanto de unção que Ele depositou e autoridade. Tem que ter cuidado, não se julga os livros pela capa. Mas que nós venhamos ter atenção nessa noite, e olhar para os nossos irmãos como pessoas que foram apontadas pelo cetro do rei. Já que você entrou,
Você quis vir na minha presença? Você quis clamar pelo povo? Você está aqui para clamar que eu possa fazer algo por você e pelo outro? Então, faça também agora a sua parte. Quem é para ter cajado na mão, tenha cajado, liberta povo oprimido do Egito. Quem tem vara, estenda a vara, abra o mar vermelho em nome do Senhor, resolva os problemas em nome do Senhor. Realmente não é fácil, ali está muitas questões sociais difíceis de resolver a olho humano, mas o nosso Deus pode ainda fazer brotar fontes no deserto. O nosso Deus ainda pode enviar maná, enviar recurso. O nosso Deus, para que esse decreto de vida seja pregoado, pode fazer muitas coisas. E nós vamos continuar proclamando este evangelho. A terceira situação seria: a obra missionária não será esquecida. Em Esther capítulo 6, do verso 8 ao 11, o rei perde o sono e depois chama um súdito para ler as crônicas reais e lembram de um episódio que Mardoqueu, antes também de ganhar o anel, ele escuta 2 soldados eunucos querendo tirar a vida do rei Assuero. Aí o rei lembra dessa história através das crônicas, porque ficou registrado, e disse: mas a gente nunca honrou essa pessoa, a gente nunca fez nada por ela. E o seu súdito disse: não. Então aí houve aquela situação onde o Amã achou que ia ser honrado no lugar de Mardoqueu, mas na verdade o rei estava falando de Mardoqueu e ele é morto, e Mardoqueu, antes de ser morto, é honrado, na verdade, puxado na cidade, vestido de vestes reais. O que eu quero dizer com isso? Pode parecer que está apertado, pode parecer aos olhos humanos que Deus esqueceu das tuas obras, mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia diz que pode uma mãe vir a se esquecer do filho que é nascido, que mama, mas Deus não se esquece dos seus filhos. Então tudo que nós fazemos para Deus está registrado nas crônicas do rei. O rei não é esquecido. O rei não esquece do esforço, não esquece do missionário que está com pouco recurso, debaixo de chuva, debaixo de perseguição. Deus lembra dos seus enviados. Deus trará a juízo as nossas obras. Elas passarão pelo fogo antes das bodas do Cordeiro. E elas serão provadas se são pedra preciosa, se são palha, se são feno, se são madeira. Mas aquilo que permanecer por causa do fogo, Deus também dará a recompensa para os seus filhos por terem trabalhado arduamente nessa terra. Porque o nosso objetivo ainda é continuar com esse decreto, pregando esse decreto. E o resultado disso tudo, para resumir e concluir, tenho que entregar em 4 minutos, é que o resultado do trabalho do missionário é uma bênção. É uma bênção. A Bíblia diz assim, Esther capítulo 8, verso 15 e 17. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo e banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A obra do missionário consciente dará resultado pela glorificação do nome do Filho, e pessoas se converterão ao Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas se fizeram judeus porque o temor tomou conta delas, porque elas foram livres do decreto da morte e passaram a possuir um decreto de vida. E é assim que Jesus quer que nós continuemos, meus amados irmãos. Para encerrar, Jesus disse, João capítulo 11, verso 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ezequiel capítulo 18, verso 32, diz o Senhor,
porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Então é tempo de fazer missões, é tempo de continuar pregando esse decreto de vida, porque Deus deu essa autoridade para a igreja está sendo, em nome de Jesus, ornamentada pelo Espírito Santo, com dons espirituais, com autoridade, com poder, para que você continue pregando o Evangelho de Jesus Cristo, genuíno, um Evangelho que traz vida e glória para todos aqueles que creem. Então, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado nesta noite por esta palavra. Glória a Deus.